Muito bem. Então, nós vamos começar a ver hoje, né? E talvez a gente consiga dar conta do recado na aula de hoje mesmo, tá? Aquilo que eu vou chamar de um modelo de equilíbrio geral em um mercado de troca intertemporal. Então, até a aula anterior, né, nós falamos de um mercado de troca intertemporal no qual nós não fizemos nenhuma hipótese de equilíbrio, né? Nós fizemos algumas hipóteses que impõem algum comportamento, né, para preços de consistência aos preços, tá? Mas nós não fizemos nenhuma hipótese de equilíbrio, né? Então o que eu vou fazer agora é tentar apresentar um modelo clássico microeconômico que diria, né, como que os preços de troca intertemporal, as razões de troca intertemporal, ou se vocês quiserem as taxas de juros, elas seriam definidas a partir, né, da formação de oferta e de demanda dos agentes desse mercado. Tá? Então eu vou continuar com aquele modelo que a gente tinha, né, que eu teria aqui um número N de consumidores, que pode ser um número qualquer, né, maior do que um é o caso interessante, né, e mais pelo menos, né, um número positivo de consumidores, tá? E eu vou usar a letra I, né, que eu vou chamar de consumidor 1, consumidor 2, né, e se eu falar de um consumidor genérico, eu vou usar a letra I, tá? Até o consumidor N, né, ou a consumidora N. Eu vou assumir também, né, aqui que eu vou ter T períodos, né, T períodos. Mas o tempo é discreto, né, então eu vou ter T mais uma datas, tá? A data 0 até a data T. Eu vou assumir que os consumidores são tomadores de preço. Tá? Isso quer dizer que os preços são formados por algum mecanismo não pessoal, né? Por exemplo, como a gente tem numa bolsa de valores, onde eu tenho um fazedor de mercado, né? Que é o próprio que é a própria bolsa, né? Enfim, o próprio gerenciador da bolsa. E eu vou assumir também, né, que os preços são formados de modo consistente, tá? São formados de forma a proibir não arbitragem, tá? Bom, assumir mercados completos, é claro, né? Mercados completos. E não arbitragem. Então a gente está basicamente com um modelo que a gente viu nas últimas aulas, mas agora nesse modelo, né, a gente vai então tentar definir algum mecanismo que levaria, né, à formação dos preços desse mercado, né? Quer dizer, nos modelos que a gente viu até agora, a gente só disse o seguinte: olha, se eu assumir não arbitragem, os preços eles têm que atender algum tipo de restrição. Mas a gente não falou que tipo, assim, mas de fato a restrição de não arbitragem ela permite uma infinidade, né, de combinações possíveis de preços, tá? Então agora, quando a gente faz um modelo de equilíbrio, usualmente nos modelos de equilíbrio a gente vai impor, né, uma condição de igualdade entre oferta e demanda. Aqui nós tínhamos, assim, nós tínhamos no nosso modelo, né, dotações iniciais intertemporais, né? Eu tinha só um único bem, né, diferenciado apenas pelo momento. Eu tinha um bem diferenciado apenas pelo momento no qual ele estará disponível, pela data em que está disponível. Eu acho que é isso. Se eu lembrar mais algum tópico que seria importante para a gente caracterizar, eu falo com vocês, né? Assim, e tem mais um tópico importante, né, que eu vou assumir que os nossos consumidores, como a gente estava assumindo até agora, né, cada consumidor
vou chamar um consumidor genérico de I aqui, tá? Possui uma dotação inicial, que a gente pode notar, vou usar aquela convenção, né, de usar uma cor diferente para determinar um vetor, tá? Então, se eu quiser falar da dotação inicial de uma maneira abreviada, eu posso usar a letrinha W, né? Mas essa letrinha W, na verdade, é um vetor, né, com os componentes W0, W1 e assim por diante, né, até WT maiúsculo I, né? Então, eu tenho o modelo começa, né, cada consumidor já tem direito, né, a receber esse único bem nas datas 0, 1 até T, né, nos montantes W, o consumidor I, nos montantes WI0, WI1 e assim por diante nas respectivas datas. E o que a gente vai assumir é que esses consumidores vão fazer trocas, né? Então os consumidores vão fazer trocas. Fazem trocas de suas dotações iniciais respeitando os preços de mercado. Eu vou ter um mercado aqui, né, que vai ter um mecanismo de formação de preços, tá? E os consumidores observam esses preços, quantas unidades na data T eu preciso para poder comprar uma unidade de consumo na data Q, por exemplo, né? E eles fazem trocas de acordo com esses preços que são anunciados em mercado, né? O equilíbrio ele vai ocorrer quando essas trocas são, primeiro, consistentes com os desejos de cada dos consumidores individuais, né? E consistente com, né, os montantes de dotações iniciais que são condições inicial do nosso modelo, tá? Então, para descrever, tá, o que o consumidor quer fazer, né, qual que vai ser a escolha do consumidor, eu vou pressupor que cada consumidor eu vou supor que cada consumidor ele baseia a sua escolha em uma estrutura de preferências, tá? Ou em preferências simplesmente, né? Preferências que podem ser descritas por uma função de utilidade. E o formato dessa função de utilidade com a forma notada, né? Tá? Eu vou notar pela letra U, tá? Vou colocar um superescrito I aqui, né, para indicar que é a utilidade do consumidor I, e o argumento vai ser o vetor de consumo desse consumidor, né? C0I, C1I, né? E assim por diante até CT maiúsculo I. Tá? Ela vai ser notada dessa maneira, tá? E eu vou supor, deixa eu colocar como um novo bullet aqui, eu vou assumir
que todas as funções de utilidade, tá, sejam contínuas e diferenciáveis. Aqui é uma hipótese, né, para a gente poder usar cálculo, para a gente poder descrever o nosso modelo usando cálculo, né, eu vou precisar, né, da diferenciabilidade dessas funções de utilidade. Tá? E, de fato, para garantir a existência do equilíbrio, eu vou falar mais para frente, a gente vai precisar supor algumas propriedades adicionais para essa função de utilidade. Tá? Mas, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando esse modelo de escolha intertemporal, né, no contexto de um modelo de teoria microeconômica que vocês viram em micro 1. Né? Eu tenho um consumidor que ele tem que escolher quanto vai consumir de cada um de T bens dessa economia, só que nessa economia aqui um bem é simplesmente, né, o consumo datado, né, o consumo na data 0, o consumo na data 1 e assim por diante. Tá? E o que a gente vai impor aqui é que ele tem uma restrição orçamentária, né? Porque ele vai ter que fazer troca baseado nos preços de mercado, o que significa que qualquer que seja a cesta de bens que ele vai consumir, ele vai ter que atender, né, à restrição orçamentária que nós vimos na aula passada. Né? A escolha, essa restrição orçamentária, ela vai ter a seguinte forma. Né? Então deixa eu escrever aqui a escolha de cada consumidor será aquela que maximiza a sua função de utilidade dada sua restrição orçamentária. Então, no nosso modelo, né, os nossos consumidores eles vão se guiar, né, na sua escolha por uma função de utilidade e eles vão escolher, né, quanto consumir de cada bem, tá, baseado nessa função de utilidade, mas também levando em consideração que eles têm que consumir os pontos da sua restrição orçamentária. Né? Então, a gente pode colocar o problema de maximização de utilidade do consumidor, né? O problema dele é maximizar o consumidor I, né, por exemplo, né, ele vai querer maximizar a sua função de utilidade, o I, que é uma função de C0I, C1I, até CTI, né, o consumo em cada data, tá? Dadas as seguintes restrições. Eu vou colocar aqui dois grupos de restrições, né? O primeiro grupo é a restrição de consumo não negativo, tá? C T minúsculo I maior ou igual a zero. Para qualquer T, né, entre 0 e T maiúsculo, tá? E a segunda restrição é a nossa restrição orçamentária, né? Se vocês estão lembrados, a gente podia representar a nossa restrição orçamentária de duas maneiras, tá? Para recordar, eu vou colocar aqui as duas maneiras, né? De fato, a gente tem diversas maneiras, né, para representar a nossa restrição orçamentária, mas eu vou colocar de duas maneiras, uma usando, tá, preços, tá? Então, eu vou somar de T igual a zero até T maiúsculo, vou calcular o valor presente da minha cesta de consumo, né, do meu plano de consumo.
Então eu vou pegar o consumo em cada data e vou levar esse consumo para a data zero. Então eu vou colocar aqui CTI, tá? E para levar para a data zero, né, eu vejo o preço do consumo na data T em unidades de consumo da data zero. Multiplico aqui, né, tá certo? Eu vou fazer até o inverso aqui. Vou colocar o preço na frente e o consumo depois, fica mais bonitinho. T0 vezes CTI, né? Então isso daqui eu estou trazendo a valor presente, né? O meu consumo, tá certo? Isso aqui tem que ser igual, a gente viu, né, na aula anterior, isso aqui tem que ser igual ao valor presente da minha dotação inicial, né? T0 vezes CTI, tá? Talvez fosse, a gente pode reescrever essa expressão aqui, vai ficar mais simples para na hora de montar o nosso lagrangiano, montar a solução do nosso problema, né? Eu posso colocar aqui que isso daqui é somatória de T igual a zero. Professor, Oi? não seria WTI? Seria assim, obrigado. Igualdade? Você tem razão. Eu acho que eu até falei, né, que ia ser a dotação, mas enfim, você tem razão. Aqui é W, né? Senão eu fico com uma identidade que não vai ter muita utilidade para a gente, né? É W, sim. Obrigado por chamar a atenção, tá? Então tá aqui. Deixa eu voltar lá então. Então aqui, então eu posso reescrever isso aqui, né? Simplesmente deixando tudo do mesmo lado e tudo dentro da mesma somatória, colocando PT0 em evidência, fica T0, a somatória, né, de T igual a zero até T maiúsculo, né, de PT0 que multiplica CTI menos WTI, né? Então, isso aqui é um resultado que a gente tinha chegado à aula passada, né, que não havendo possibilidades de arbitragem e nem custo de transação, o valor presente, né, das variações de consumo em cada data resultantes das trocas que eu faço tem que ser identicamente igual a zero. Esse é o resultado que a gente tinha chegado. E essa mesma equação, né, eu posso expressar, é claro, simplesmente é só uma questão de notação aqui. Ao invés de usar preço, eu posso usar, né, a nossa ideia de taxa de juros, né? 1 mais R, a taxa de juros, pagamento na data T para consumo, para financiamento na data zero, né? Perdão, a taxa de juros, deixa eu colocar a gente pode colocar assim, né? 1 mais a taxa de juros que é paga, né, por consumo na data T, para obter... não, desculpa, aqui seria... Aqui está correto, tá? 1 mais a taxa de juros entre a data T e a data zero, elevado por 0 menos T, né, que é menos T, tá certo? Só calculando o valor presente novamente, né, de CTI menos WTI, tá? Então aqui eu estou usando a matemática financeira, né, para calcular o valor presente, tá? Mas de fato as duas expressões são idênticas, né? Para a gente, por hora, tá? Na frente a gente vai querer efetivamente, né, usar a taxa de juros, né, e muitas vezes a taxa de desconto, enfim, que a gente vai usar, mas por hora para a gente fica mais limpo a gente colocar, tá? E tudo em termos da relação de troca, né, entre o consumo em cada data no tempo expressa, né, em valores da data zero, tá? Vai ficar mais fácil para a gente, mas eu sempre posso, né, trazer de volta para a taxa de juros, que é assim, a expressão mais comum, né, em finanças, né, para o preço, para a razão de troca intertemporal, tá? Então ele tem que fazer isso, o nosso consumidor, né? Ele quer maximizar uma função de utilidade, tá aqui a função objetivo dele.
gente vai assumir que essa é a função objetivo dele, né? E ele tem essas duas restrições, né? Sendo que uma restrição aqui, ela é uma restrição com sinal de desigualdade, né? O consumo tem que ser maior ou igual a zero. O meu consumidor não é proibido de consumir zero, né? Mas ele pode consumir mais do que zero, e usualmente vai ser o caso, né? Ele vai querer consumir mais do que zero. Vou acrescentar mais uma página aqui. Então, para resolver esse problema, deixa eu só colocar aqui um pouquinho. Para resolver esse problema aqui, eu vou usar ainda o finzinho dessa página, tá? A gente pode montar, né? Usar o método de Lagrange-Cantaker, né? Montando um lagrangiano, né? O lagrangiano, ele vai ser uma função que a gente constrói para auxiliar, né, na solução desse problema. O lagrangiano vai ser a minha função objetivo, que é a função de utilidade do nosso consumidor. Menos um multiplicador de Lagrange multiplicado por cada uma das restrições expresso em termos de igualdade a zero, tá? Então eu vou usar o primeiro multiplicador chamado de lambda, tá? E vou fazer ele multiplicar a nossa restrição orçamentária, tá? Essa expressão aqui, tá? Então, menos lambda que multiplica P T0, somatório, né? Não preciso nem colocar o parênteses, somatório de T igual a zero até T maiúsculo, de P T0, que multiplica CTI menos WTI. Está expresso já em termos de igualdade a zero, né? E a segunda restrição, eu quero que CTI seja maior ou igual a zero, tá? Bom, por uma conveniência de interpretar o multiplicador, a segunda questão não, né? Eu tenho mais T maiúsculas restrições que vão impor que para cada I, variando de 0 até T, portanto é T mais uma maiúsculas restrições, né? A somatória, o CTI tem que ser maior ou igual a zero, né? Então eu vou colocar aqui mais. E aqui eu só vou colocar o multiplicador de Lagrange sendo multiplicado com sinal positivo, porque é uma convenção que facilita a interpretação desse multiplicador. No nosso caso, eu nem vou fazer a interpretação desses multiplicadores de Lagrange que eu vou introduzir aqui, né? Eu fiz a interpretação do lambda, essa interpretação para a gente vai ser importante, mas esse sinal positivo aqui é só uma conveniência, então vocês não se preocupem com isso, tá? A somatória de t igual a zero até t maiúsculo, tá? Aqui eu vou chamar de, perdão, falei, isso aqui é um monte de multiplicador de Lagrange, eu tenho que multiplicar para todas as datas, né? E para todos os consumidores, tá? I igual a 1 Tn, tá? Ah não, desculpa, eu estou fazendo a restrição de um único consumidor. Dei uma viajada aqui, peço desculpas, tá? Então eu tenho que pegar as datas o consumo, né, de cada um dos nossos consumidores em cada uma das datas, tá? Tem que ser maior ou igual a zero. Então eu vou multiplicar um mi t, tá? Um multiplicador de Lagrange mi t que multiplica CIT, tá? CTI. A restrição no limite, né, é a de igualdade, tá? Então aqui eu estou multiplicando o meu multiplicador de Lagrange pela minha restrição expressa em termos de desigualdade comparativamente a zero, tá? De fato isso daqui é só eu podia falar de todos os nossos resultados até ignorando essa restrição se eu assumisse que todos os consumos fossem positivos, tá? Como nem todos os consumos vão ser positivos, eu vou ter que colocar essa restrição aqui, né? Tá certo? Bom, e o que me diz, né, o método de Cantaker e Lagrange? Ele vai impor algumas condições, algumas condições que a solução desse problema, tá, ela vai ter que atender. Então eu tenho um problema de maximização, tá, que eu expresso como um problema de maximização condicionada, né? E se eu achar uma solução para esse problema, eu achar os valores de C0, C1 e assim por diante, que tornam a minha utilidade máxima e que atendam, né, as duas restrições que a gente colocou, né, consumo não negativo em todas as datas,
e, valor presente do meu consumo igual ao valor presente da minha dotação inicial, se eu achar essa solução vai ter que atender a algumas condições, né, que são as chamadas condições de primeira ordem, são condições necessárias para que essa solução tenha que atender, e também condições de segunda ou até de terceira, quarta, quinta ordem, que são condições que vão impor que a nossa solução, vão caracterizar efetivamente a nossa solução como uma solução de máximo. Tá? Eu vou focar aqui nas condições de primeira ordem. Tá? Então, eu vou assumir que esse problema tenha tido solução, meu consumidor conseguiu maximizar a utilidade dadas essas restrições. Tá? A gente poderia mostrar que isso daqui de fato é verdadeiro, porque as restrições que a gente está impondo, elas vão definir o nosso conjunto de possíveis escolhas do nosso consumidor como um conjunto fechado e limitado. A gente está assumindo que a função de utilidade é uma função contínua, e tem um teorema matemático, né, que eu não vou provar aqui, mas que diz que todas as funções contínuas definidas de um conjunto fechado e limitado, elas admitem, né, pelo menos um ponto de máximo e pelo menos um ponto de mínimo. Então eu consigo achar, né, eu sei que tem o máximo, tem a solução para esse problema. E vamos caracterizar, tá, essa solução olhando as condições de primeira ordem dessa solução. Né? Vocês devem saber, né, essas condições de primeira ordem, elas caracterizam tanto uma solução de utilidade máxima quanto uma solução de utilidade mínima. Tá? Mas vamos assumindo que eu esteja olhando para a minha condição de utilidade máxima, né? As minhas condições de primeira ordem vão ter que ser atendidas da mesma maneira. Né? Então vamos caracterizar aqui as nossas condições de primeira ordem. Tá? E as condições de primeira ordem vão ser as seguintes. Primeiro, com relação ao consumo a derivada parcial do nosso lagrangiano em relação ao consumo de uma data t qualquer, tá? Que é igual, né? Vamos pegar aqui, tá? Aqui que é a derivada parcial do nosso lagrangiano em relação ao consumo de uma data t. Vai ser a derivada da função de utilidade do nosso consumidor em relação ao consumo nessa data, aqui, né? Aqui tem um superescrito i. Eu derivei isso aqui em relação ao consumo na data t. O consumo na data t aparece aqui, né? Menos lambda, que multiplica, mas o consumo da data t, o que vai estar multiplicado? Vai estar sendo somado, multiplicado por lambda e por pt0, né? E só isso, né? Quando eu derivo fica só lambda pt0. E ele aparece aqui também, né? Mais mi t c t i, tá? Como a nossa restrição, tá, era uma restrição... isso daqui tem que ser igual a zero. É só MT, né? Só MT. Você não tá... Perfeito, correto. Obrigado. Foi bom você chamar a atenção, porque se eu deixasse esse CT aqui... Claro, né, o Guilherme me corrigiu aqui, né? Eu estou derivando CT vezes uma constante. Quando eu derivo, sobra só a constante, né? Besteira minha. Então aqui, como esse termo aqui, ele vai... isso daqui tem que ser igual a zero, né? Perdão, tá? Primeira coisa, né? Isso daqui tem que ser igual a zero. Como esse MT está colocando uma restrição que pode acontecer ou não, tá? Ele só vai ser diferente de zero, o MT, tá? E de fato ele vai ser maior do que zero, da maneira que a gente colocou, só caso a minha solução ótima, tá? O meu CT seja igual a zero. Tá? Se não, tá? O MT vai ser igual a zero. Tá? Então, na verdade, eu estou dizendo o seguinte: esse carinha aqui só vai aparecer
se a restrição de consumo não negativo for relevante. O meu consumidor, digamos assim, ele queria consumir uma quantidade negativa do bem, e ele ele está sendo, a restrição está tendo eficácia, né? Está impondo uma restrição efetivamente à escolha do meu consumidor, tá? Se o meu consumidor ele fala, olha, não faz diferença se a restrição ser de consumo não negativo, porque eu vou querer consumir uma quantidade positiva do bem, ter uma quantidade positiva de consumo na data T, esse MT aqui ele não pode ter efeito, né, sobre a escolha do nosso consumidor, e portanto ele vai ser zerado, tá? E de fato eu vou focar mais nesse caso aqui, tá? E a outra, então isso daqui tem que ser verdadeiro, tudo isso aqui, né, tem que ser verdadeiro para todas as datas, né? T igual a 0, 1, até a data T maiúsculo, tá? Então essa aqui é a primeira, são as primeiras T mais uma condições de primeira ordem, né? E eu vou ter mais uma condição de primeira ordem aqui para a escolha do nosso consumidor, que é simplesmente a restrição orçamentária dele, né? A somatória de P T0 de C T I menos WTI tem que ser igual a zero, né? O valor presente das variações do meu consumo, né, após as trocas relativamente à minha dotação inicial tem que ser igual a zero, né? Eu não tenho arbitragem, não tenho custo de transação, também não tenho nenhum benefício de transação que não seja o benefício direto da troca, né? Então isso daqui tem que ser atendido, tá? Bom, enfim, eu não vou me debruçar muito nessas condições de primeira ordem, tá? Então, primeira coisa, né, eu já vou derivar os resultados mais importantes dessas condições de primeira ordem, né? Então imagine que eu tenha, tá, esse segundo resultado aqui só está dizendo o seguinte, olha, o consumidor vai escolher dentro da sua restrição orçamentária. Se eu tivesse só dois bens, ele vai escolher um ponto na sua linha de restrição orçamentária. É só isso que ele está dizendo, né? E a informação que ele está dando aqui é a restrição orçamentária. A escolha ótima do nosso consumidor tem que atender à restrição orçamentária, né? O que há de interessante aqui é essa segunda condição aqui. E essa segunda condição aqui, de fato, é a condição que vocês estão acostumados, né, da teoria do consumidor, né? Quer dizer, só para mostrar isso aqui, antes de prosseguir, perdão, essas condições de primeira ordem, elas têm que valer no ponto ótimo, tá? Então elas têm que ser verdadeiras quando eu calculo esses valores aqui, né, no ponto ótimo, ou seja, no perfil ótimo, no planejamento ótimo de consumo do meu consumidor, a quantidade ótima de consumida na data 0, 1, 2 e assim por diante, tá? E aqui também, né? Quer dizer, são condições que têm que ser atendidas pela minha escolha de utilidade máxima, né? Como que eu vou planejar o meu consumo ao longo do tempo para ter a maior utilidade possível, tá? Então vamos imaginar, tá, na primeira situação, suponha que, só para a gente interpretar isso aqui, tá? Suponha que na solução ótima, né, na escolha ótima, eu tenha CTI, tá, de uma determinada data T maior que zero, e também o consumo em uma outra data, que a gente pode chamar de Q, CQI, também maiores do que zero, né? Isso quer dizer que tanto para a data T quanto para a data Q, tá, não foi imposta a restrição de consumo não negativo. Meu consumidor quer consumir mais do que zero, tá? E portanto eu posso considerar que o MIT e o MIQ aqui, né, sejam iguais a zero, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode reescrever as nossas condições de primeira ordem, né, como a derivada da utilidade do nosso consumidor I em relação a CTI menos lambda PT0 igual a zero, porque o MT vai ser igual a zero, né? Então, isso daqui vai ser igual a lambda PT0
E a gente pode escrever também, vou colocar aqui então, né? E a gente vai ter também que a derivada da utilidade do nosso consumidor I em relação ao consumo dele na data Q menos lambda pq0 vai ser igual a zero, portanto, essa derivada aqui vai ser lambda pq0, tá? Então, isso aqui é Deixa eu só deixar mais claro que esse Q0 aqui é um subscrito, né? Que até eu me confundi. Tá? Então, essas duas condições têm que valer, né? Para qualquer parte de datas, né, nas quais eu estou consumindo um consumo maior do que zero, possivelmente no nosso modelo, o nosso consumidor não vai escolher consumo zero em nenhuma data, mas a gente está só contemplando essa possibilidade. Mas se eu tiver duas datas em que o consumo é positivo, né, maior do que zero, essas duas igualdades têm que valer como, né, a aplicação da condição de primeira ordem e do fato de que o multiplicador de Lagrange-Mi ele só é maior do que zero, é diferente de zero e maior do que zero, né, caso o meu consumidor ele esteja restrito, né, no consumo, em consumir quantidades negativas, ele queira consumir quantidades negativas e não consiga fazer isso. Então aqui no caso não é o caso, ele quer consumir quantidades positivas dos dois bens. Bem, então o que a gente pode fazer é dividir, né, uma dessas essas igualdades, né, uma pela outra, dividir os lados esquerdos das igualdades e os lados direitos, assumindo, né, que essas igualdades se deem em valores diferentes de zero, tá? E eu vou ficar com a seguinte condição. Vamos chamar isso aqui, a gente pode, só para ficar mais fácil a notação e também para dar uma denominação mais econômica, isso daqui a gente pode chamar, é a utilidade marginal do consumo na data T, né? É de quanto varia qual a taxa de variação da minha utilidade, né? Em função de uma variação no consumo na data T, né? E aqui a utilidade marginal para o nosso consumidor I do consumo na data Q. Então eu posso colocar aqui utilidade marginal, consumidor I no consumo da data Q. Tá? Vai ficar mais fácil a gente agora dividir uma expressão pela outra. Então eu vou colocar do lado esquerdo, tá, a razão, tá, entre os lados esquerdos das duas equações, né, utilidade marginal para o consumidor I. Para o consumidor I do consumo na data T, dividida pela utilidade marginal para o consumidor I do consumo na data Q. Né? Isso daqui vai ser igual a... O que vai acontecer? Eu vou ter lambda PT0 dividido por lambda PQ0. Né? O lambda cancela, né? Então eu vou ficar aqui PT0 por PQ0. Então vocês devem lembrar isso da teoria microeconômica. Do lado esquerdo, o que eu tenho? Eu tenho uma razão entre utilidades marginais, isso é uma taxa marginal de substituição. Né? É a quantidade do bem né, que na margem o meu consumidor está disposto a abrir mão para adquirir, tá? Por unidade recebida do bem T. Né? Quanto ele está disposto a pagar na margem, né, para ter uma unidade adicional de consumo do bem T. E do lado direito eu tenho a razão de troca entre esses dois bens. Né? Se vocês estão lembrados da última aula, a gente viu que isso aqui, vamos colocar de outra maneira. Se vocês estão lembrados da última aula, a gente viu que P0T era igual a Q0, PT0 era igual a PQ0 vezes PTQ. Né? Então, resolvendo isso daqui, isolando isso daqui para PTQ, eu fico PTQ, ou seja, o preço do consumo na data T em unidades de consumo na data Q, né, é igual a PT0 dividido por PQ0, que é esse carinha aqui, né? Então, esse carinha aqui a gente pode escrever PTQ. Isso aqui é interessante, né? Porque fica já claro o que quer dizer.
Taxa marginal de substituição, ela me diz quanto eu estou disposto a abrir mão de consumo na data Q para ter uma unidade adicional de consumo na data T. Né? O PTQ me diz, ó, no mercado, quanto você tem que abrir mão de consumo na data Q para ter uma unidade adicional de consumo na data T. Tá? Então essa condição de igualdade simplesmente diz o seguinte, ó, a minha avaliação subjetiva do valor do consumo na data T vai ser igual ao preço de mercado desse consumo. Né? Só para interpretar isso, possivelmente vocês já viram isso em microeconomia, em outro contexto, é claro, né? Era consumo do bem A, consumo do bem B, consumo do bem 1, do bem 2, mas aqui para a gente os bens são exatamente, né, consumo datado. Né? Mas só para ilustrar isso de uma maneira que fique mais intuitiva, para dar um pouco de intuição a esse resultado, né? Vocês podem imaginar o seguinte, ó, suponha que a razão entre as utilidades marginais, né? Ou seja, a taxa marginal de substituição seja, vou colocar menor, tá? Fica mais fácil a minha interpretação. Acredito isso. Tá? Se eu tivesse essa desigualdade, o que aconteceria? Né? Isso daqui estaria dizendo o seguinte, se eu olho para o lado direito dessa desigualdade, tá? Ele está dizendo o seguinte, deixa eu ver se eu fiz o sinal certo mesmo. Quantas unidades do bem? Não, deixa eu fazer o contrário, tá? Depois a gente faz outro jeito também. Pois bem, agora sim, né? Se eu olho para o lado direito dessa desigualdade, tá? Para o lado esquerdo, perdão, começando, tá? Eu estou olhando aqui, quantas unidades de Q, do consumo na data Q, eu estou disposto a abrir mão para ter uma unidade adicional de consumo na data T, né? Quer dizer, na verdade isso aqui é na margem, né? Mas para ficar mais intuitivo a gente pode falar dessa maneira, né? Quantas unidades? Eu vou colocar aqui, para não escrever a data aqui, né? Eu vou falar em que, tá? Estou disposto a abrir mão, né? Ou o consumidor está disposto a abrir mão. Para receber uma unidade de consumo na data T, ou em T, né, como eu estou colocando aqui, tá? Então ele está disposto a abrir mão esse montante aqui à esquerda, né? E o preço, o que é o preço? O preço é quantas unidades em que o consumidor precisa abrir mão em termos de mercado, né, para receber em troca uma unidade de consumo em T. Né? Então ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou disposto a pagar mais do que o mercado cobra pelo consumo em T. Né? Eu estou disposto a abrir mão, vamos supor que a data Q seja a data zero e a data Q é uma data futura. Né? Eu estou disposto a abrir mão de uma quantidade de consumo hoje para ter consumo no futuro maior do que o mercado pede que eu abra mão. Né?
Isso quer dizer, o consumo futuro o mercado está cobrando um preço pelo consumo futuro mais baixo do que o que eu estou disposto a pagar. E, portanto, vale a pena que eu fazer a troca, né? Então, essa desigualdade aqui, ela começa a ser eliminada, né? E ela vai ser eliminada, né, até o ponto que ou ela se transforma em igualdade, né, ou eu não tenho mais unidade, né, a consumir, a abrir mão na data Q. Eu já cheguei a uma quantidade zero de consumo na data Q e, portanto, não posso mais fazer essa troca, né, de comprar consumo na data T em troca de consumo na data Q. Portanto, no equilíbrio, então, eu vou escrever aqui, portanto, né, mas quando vocês lerem as notas, lembrem que tem uma explicação aqui em aula, né? Claro, não está derivando, eu não escrevi tudo aqui, senão vocês vão ficar entediados vendo eu escrever toda a minha argumentação e a aula vai ficar muito demorada, né? Mas assim, no equilíbrio, tá? Eu vou tirar esses 3 pontinhos aqui, né? Então, no equilíbrio... Então, antes de fazer isso, tá? Imagine agora o caso contrário, tá? O caso contrário é fácil, né? Porque a gente pode só depois inverter as bolas aqui, tá? Suponha que a utilidade marginal, a razão entre as utilidades marginais, né, seja agora menor, tá, do que o preço PTQ. Bom, mas se isso daqui é verdadeiro, o que a gente pode fazer é simplesmente inverter, tá, dos dois lados dessa desigualdade, assumindo que as utilidades marginais não sejam zero, simplesmente, né, eu vou ficar com o seguinte: a razão entre a utilidade marginal na data Q sobre a utilidade marginal na data T é igual, o sinal era de menor, vai inverter, né? Porque eu inverti os dois lados, vai ser maior do que 1 sobre PTQ. Mas da aula passada a gente sabe que 1 sobre PTQ, né, a quantidade de consumo na data Q que eu preciso para adquirir uma unidade de consumo na data T, tá, é PQT, né? O inverso, tá, a quantidade de consumo que eu preciso na data T para obter uma unidade de consumo na data Q. Isso aqui é uma consequência de não arbitragem, né? Então, o que acontece? Se eu tiver nesse caso aqui, tá? Esse caso aqui é equivalente ao de cima, né? Porque eu invertendo os dois lados aqui, eu volto a ter uma taxa marginal de substituição maior do que um preço, né? Só que aqui a minha taxa marginal de substituição está expressa em unidade de consumo na data T por unidade de consumo na data Q, e a mesma coisa com meus preços, tá? Então, isso daqui significaria, se eu tivesse essa desigualdade, o meu consumidor iria querer reduzir o consumo na data Q para adquirir mais consumo na data T, né? Porque para ele o consumo na data Q é um consumo que está barato, tá? Então, nos dois casos, essas desigualdades tendem a se eliminar, né? Então, quando é que eu posso ter, tá, essa desigualdade pode prevalecer? Quando eu não consigo mais fazer as trocas que eu gostaria de fazer, tá? Então, eu posso ter equilíbrio, tá, com consumo no caso, tá? Então, mudando aqui, né? Eu tinha colocado aqui em cima, né? Isso daqui era uma condição de equilíbrio, né? Quando o consumo na data T era maior do que zero e o consumo na data Q é maior do que zero, né? Agora imagine que eu tenha, tá, o consumo na data T maior do que zero, tá? Mas o consumo na data Q, tá, caso na solução ótima. Eu tenho o consumo na data T maior do que zero e o consumo na data Q igual a zero. Então isso significa o quê? Que meu consumidor ele pegou tudo que ele tinha na data Q e trocou por consumos em outras datas, né? Bom, nesse caso aqui,
as nossas condições de Cantaker vão impor, e de fato a gente pode pensar olhando para essa desigualdade, né? Eu posso ter, tá, a taxa marginal de substituição em unidades de consumo na data Q por unidades de consumo na data T maior do que o preço, a taxa de mercado de substituição, né, o preço TQ, né, unidades de consumo na data Q para comprar uma unidade de consumo na data T. Então eu posso ter essa desigualdade aqui. Então, caso na solução ótima o consumo de um dos bens seja igual a zero, nada impede, tá, que eu tenha uma condição como a utilidade marginal na data T para o consumidor I sobre a utilidade marginal na data Q para o consumidor I, né, ela pode ser maior do que o preço na data T do consumo na data T expresso em unidades de consumo na data Q. Pode ser maior, mas também pode ser igual. Então, vou deixar aqui maior ou igual. Tá? Então, de uma maneira geral, tá, o que eu posso afirmar, olha, a taxa marginal de substituição vai ser maior ou igual ao preço. Né? Se eu escolher adequadamente a taxa marginal de substituição, tá? Mas só vai ser maior se o consumo de um dos bens seja igual a zero. Né? Então, se eu tenho um consumo dos dois bens diferente de zero, a taxa marginal de substituição vai ser igual ao preço. É um resultado que vocês devem estar acostumados de teoria microeconômica. Né? E caso, né, eu tenho que colocar até aqui, não, vou colocar aqui embaixo, que eu não tenho. Tá? E caso, claro, o que vale é outra coisa, né? Caso na solução ótima eu tenha C, consumo na data T igual a zero, né? E o consumo na data Q C, Q, I maior do que zero, tá? Nesse caso aqui, né, a razão entre as utilidades marginais, utilidade marginal na data T sobre utilidade marginal na data Q, pode ser menor do que o preço, né, do consumo na data T expresso em unidades de consumo da data Q. Tá? Mas também pode ser igual. Tá? Então, de novo, né, há uma diferença, tá, entre utilidade marginal e preço relativo pode acontecer sempre, né, que o consumo de um dos bens seja igual a zero. Tá? Mas, via de regra, especialmente nesse modelo, que é o modelo de consumo intertemporal, é razoável imaginar, né, que os consumidores vão querer consumir sempre quantidades positivas, né, dos dois bens. Então é razoável imaginar que vai valer sempre essa regra aqui, tá? Vai ser estranho, né, se essa regra aqui não valer. Peraí, fiz uma coisa errada aqui, eu queria fazer, eu acho que é isso, não. Aqui, já sei o que eu queria fazer, isso aqui. Não. Pronto, é só enquadrar isso aqui, né? Ok? Ok. Esse resultado aqui tem mais uma interpretação que eu gosto de dar e que talvez seja valiosa também, né? Que evita, tá? Que, enfim, a gente não precisa pensar em termos de troca, mas na decisão considerando focando mais na escolha de um dos bens, tá? E ajuda a gente a interpretar um dos multiplicadores de Lagrange, que é esse lambda aqui, né? Então vamos voltar aqui à nossa hipótese de que o consumo na data então vamos assumir, tá? Que o consumo em uma das datas seja igual a zero, tá? Se
é maior, vamos supor que o consumo na data T seja positivo, tá? Na solução ótima sempre, tá? Então, a nossa condição de primeira ordem dizia, né, que eu tinha a utilidade marginal do consumo na data T era igual a lambda vezes o preço do consumo na data T expresso em unidades de consumo na data zero, né? Vamos remanejar isso aqui e resolver essa equação para lambda, né? Eu fico com lambda igual a utilidade marginal do consumo na data T dividido pelo preço do consumo da data T expresso em unidades da data zero, né? Bom, o que isso aqui significa? Olha só, imagine que eu sou lá um consumidor, eu estou na minha solução ótima, tá? E daí alguém me diz o seguinte, olha, você ganhou uma unidade adicional de consumo na data zero, né? Tá certo? E eu falo o seguinte, tá bom, eu vou pegar essa unidade adicional que eu ganhei de consumo na data zero e vou comprar consumo na data T, né? Vou trocar por consumo na data T, tá? Quantas unidades de consumo na data T eu consigo comprar? Bom, para cada unidade de consumo na data T que eu queira adquirir, eu preciso pagar PT0 unidades de consumo na data zero, né? Como eu tenho só uma unidade de consumo na data zero, tá? Minha variação do consumo vai ser esse 1 dividido pelo preço do consumo na data T expresso em unidades na data zero. Então, 1 sobre PT0, ele me diz, né, quantas unidades de consumo na data T eu consigo comprar com uma unidade de consumo na data zero. Bom, então imagine que eu ganhei uma unidade de consumo na data zero e resolvi comprar uma unidade de consumo na data T. O que vai acontecer com a minha função de utilidade, com o valor da minha utilidade, tá? Vamos assumir que essa unidade, que as unidades aqui são bem pequenininhas, de tal maneira que eu possa usar uma aproximação linear, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma variação do consumo na data T, 1 sobre PT0. E eu vou multiplicar pela utilidade marginal do consumo da data T, né, que daí eu tenho uma boa medida, né, de quanto vai crescer a minha utilidade marginal, a minha utilidade total, quando eu destino essa unidade de consumo para a data T. Então, essa razão, utilidade marginal do consumo na data T dividido por PT0, ela me diz quanto aumenta, né, o meu consumo na data T, a minha utilidade, tá? Se o meu consumo na data T for incrementado, tá, de uma quantidade cujo valor presente é igual a 1, tá? Assim. Então eu aumento o consumo na data T, tá? De tal maneira que eu tenho um aumento de valor presente do meu consumo, né, intertemporal, tá? De exatamente uma unidade, tá? De quanto vai crescer a minha utilidade? Bom, exatamente dessa fração aqui. Tá? Então a gente pode falar isso aqui, né? Utilidade marginal marginal do aumento de consumo na data T de consumo de um aumento de consumo da data T com valor presente, VP aqui é valor presente, tá? Igual a 1, né? Tá? Então, assim, grosso modo a gente poderia pensar dessa maneira, né? Para cada pequeno delta de valor presente que eu tenho, né? Se esse delta de valor presente for para cada pequeno delta de consumo do meu valor presente que eu tenho, né? Se esse delta de valor presente do consumo for provocado por uma variação do consumo na data T, tá? O lambda me diz de quanto está crescendo a minha utilidade
a minha utilidade associada a esse valor. Tá? Então, a utilidade marginal, pensa em termos de reais. Tá? Imagine que eu estou planejando o meu consumo e eu recebo tudo na data zero, tá? Uma determinada quantidade de reais. Né? Esse lambda ele diz o seguinte: se eu tiver R$1 a mais, né, recebido na data zero e gastar esse R$1 a mais no consumo da data t, o lambda me diz qual que vai ser o aumento da minha utilidade. Tá? Então é essa a interpretação que a gente dá para o lambda. Ele é a utilidade marginal de um aumento do meu valor presente, quando esse aumento do meu valor presente for destinado ao consumo na data t. Por enquanto ele pode parecer arbitrário, mas como essa igualdade aqui vai valer para todos os bens com consumo positivo, o que eu estou dizendo é que a utilidade marginal de um aumento do valor presente da minha dotação inicial, tá? Ela é a mesma independentemente, né, de qual o bem que eu escolha para aumentar o consumo, desde que eu escolha aumentar o consumo de um bem cujo consumo seja positivo. Né? Se eu tiver, agora imagine um outro bem, então já que a gente já interpretou o lambda, né? Se eu tiver, assim, e por que tem que acontecer isso? Né? Imagine que eu tivesse, por exemplo, a utilidade, só para tentar interpretar esse resultado aqui, né? Imagine que a utilidade marginal do meu consumo na data t, tá, fosse maior do que lambda t0. Né? Ou seja, eu teria um lambda melhor não colocar aqui o lambda, né? Não, aqui é melhor pensar da seguinte maneira. Colocando de outra maneira, né? Então, o que diz a nossa condição de primeira ordem, né? Que isso daqui é verdadeiro para todos os bens cujo o consumo seja maior que zero, tá? Então, deixa eu colocar aqui um segundo bem, CQI. Então, essa mesma igualdade tem que acontecer para o segundo consumidor, né? E eu vou ter o seguinte, eu vou ter que lambda vai ser a utilidade marginal do meu consumo na data t dividido por PT0 mas como eu disse que o consumo na data Q, aqui é Q, tá? Não é G não, tá? Que o consumo na data Q também é maior que zero, né? Eu preciso, o lambda também vai ser igual à utilidade marginal do meu consumo na data Q dividido por PQ0. Tá? Veja que tem que ser isso, né? Porque imagine que eu tivesse uma desigualdade aqui. Suponha momentaneamente que eu tivesse uma desigualdade. Eu já vou apagar essa desigualdade, né? Se eu tiver essa desigualdade, quer dizer o seguinte: vamos supor que eu reduza o consumo na data Q de modo a liberar, tá, uma unidade de valor presente, tá? De reduzir o valor presente do meu consumo de uma unidade, tá? Então, reduzir o consumo na data Q, se eu só levasse em consideração essa redução de consumo na data Q, o valor presente do meu consumo cai de uma unidade. O que eu perdi de utilidade é esse meu lado direito aqui, né? Tá certo? Exatamente. É o que diz essa fração aqui, né? Tá certo? Então, eu reduzi o consumo na data Q, tá? O valor presente do meu consumo caiu de uma unidade. Mas essa queda de valor presente do meu consumo que caiu de uma unidade, eu posso usar esse delta de valor presente do consumo de uma unidade para adquirir consumo em outra data, por exemplo, na data T. Tá? Então, quanto que eu consigo aumentar a minha utilidade se com a unidade de valor presente que eu adquiri por reduzir o consumo na data Q, eu dispensar essa unidade de valor presente para aumentar o consumo na data T. Bom, é o meu lado esquerdo, né? Então, se o meu lado esquerdo é maior que o meu lado direito, vale a pena diminuir o consumo na data Q para aumentar o consumo na data T. E, novamente, eu vou fazendo isso até que a igualdade esteja estabelecida, né, que é o caso aqui que a gente está
porque a gente está supondo, né, que o consumo no equilíbrio, o consumo na data Q e na data T, os dois consumos são iguais a zero, tá? Mas pode ser que eu comece a fazer isso, né, e não consiga estabelecer essa igualdade, tá? Então eu chego num momento em que eu já zerei, tá, o consumo na data Q e ainda continuava com aquela desigualdade, né? Esse lado aqui maior do que esse. Então, se o consumo na data Q, no equilíbrio, tá, na solução ótima, for igual a zero, e o consumo na data T, na solução ótima, for maior do que zero, tá? Tudo isso na solução ótima, né? Então, nesse caso aqui, a minha condição passa a ser, né, que a utilidade marginal do consumo na data Q dividido por PQ0 essa utilidade marginal do consumo na data Q dividido por PQ0 vai ser menor do que, tá, a utilidade marginal do consumo na data Q, T, dividido por PT0, né? E isso aqui é igual a lambda, tá? Então o lambda, tá, ele pode ser pensado, né, como a utilidade marginal do valor presente do meu consumo, né? E ele eu pensava que tinha 14 mensagens aqui, mas não era isso não, só tinha 14 pessoas presentes, né? Então o lambda pode ser pensado, né, pode ser interpretado dessa maneira: a utilidade marginal do valor presente do meu consumo, tá? Se meu consumo, se no ponto de equilíbrio o meu consumo ele é ajustado de tal maneira que o valor presente desse consumo aumente de uma unidade, tá? A minha utilidade vai subir exatamente desse montante lambda, né? Desde que o consumo seja ajustado naqueles bens cujo o consumo na solução ótima é diferente de zero, tá? Então seria uma outra interpretação para a nossa condição de primeira ordem, né? Bom, eu vou colocar agora a interpretação gráfica, que é o que vocês estão acostumados, tá? Eu deixei para colocar no final, mas enfim. A interpretação gráfica é simples também. Tá? E para essa interpretação gráfica eu vou assumir que t igual a 1, né? Ou seja, eu tenho duas datas, tá? T igual a data 1 e a data... eu tenho um período, né? Portanto, duas datas, tá? Uma data 0 e uma data 1, tá? E basicamente é isso, tá? Então, se eu só tenho apenas duas datas, tá? A minha restrição orçamentária é bem mais simples, né? Ela é bem mais simples, ela passa a ser simplesmente o valor presente do meu consumo, que é o consumo na data 0, multiplicado pelo preço da data 0 em termos de unidades de consumo na data 0, que é 1, tá certo? Mais o preço do consumo da data 1, expresso em reais da data 0, C1, tem que ser igual, né, a minha dotação inicial na data 0, mais o preço do consumo da data 1, expresso em unidades da data 0, vezes W1. Essa é a minha dotação inicial, né? Ok? A minha restrição orçamentária, né? Talvez seja interessante a gente refazer aqui a restrição orçamentária, né? Isolando o W1, tá? Então o W1 não, o C1, perdão. Colocando o C1 sozinho do lado esquerdo, tá? E os outros termos todos do lado direito, eu vou ficar com C1, tá? Igual a W0 menos C0 sobre
P10 mais W1. O P10 é o preço do consumo na data 1 em reais da data 0, né? A gente poderia reescrever isso da seguinte maneira: eu posso 1 sobre P10 deixa eu ver se é a melhor forma da gente fazer isso. 1 sobre P10, né, é P01, né? Então isso fica aqui W0 menos C0, que multiplica P01. Quantos reais eu preciso pagar na data 1, né, amanhã, no futuro, para ter R$1 a mais agora? Tá? Esse P01 é um número positivo, né? Mais W1. Então vou colocar aqui C1. Eu vou separar todo mundo, tá? Já podia ter feito isso antes, né? Então vai ser W1 mais P01 W0 menos C0 P01 C0. Isso daqui é o valor futuro da nossa dotação inicial, né? Tá ok? Valor futuro da dotação inicial. É quanto a minha dotação inicial pode comprar de consumo na data 1, caso eu não queira nada de consumo na data 0, né? Então o que eu estou dizendo é o seguinte: olha, o consumo na data 1 é uma constante, que é o valor da minha dotação inicial expressa em unidades de consumo na data 1, tá? Menos, tá, um preço de troca aqui, né? Quantas unidades da data 1 eu preciso abrir mão para ter uma unidade adicional de consumo na data 0, vezes o consumo na data 0. Tá? Isso aqui então está expressando, tá, uma restrição orçamentária com a qual a gente está familiarizado, né? Que é a ideia da restrição orçamentária como uma relação linear, né, entre dois consumos, tá? A minha linha de restrição orçamentária, vou desenhar de outra maneira aqui, acho que é esse aqui. Isso, só que eu fiz só um minutinho, só me acostumar aqui com o que eu tenho que fazer, eu acho que é isso. Não? Achei. Fica mais fácil desenhar os eixos assim, mas eu tenho que me acostumar aqui com os truquezinhos do software, né? Então aqui eu tenho consumo na data 0, aqui eu tenho consumo na data 1, tá certo? A minha restrição orçamentária, ela diz o seguinte, ó, se você não quiser consumir nada na data 0, o que você pode consumir na data 1 é o valor presente, valor futuro da sua dotação inicial, W0, P01, W1 mais P01 W0, tá certinho, né? Se você quiser consumir nada da data 1, né, e tudo na data 0, o que você pode consumir, tá? De fato aqui vai ser o valor presente da sua dotação inicial, né? Aqui, por exemplo, zero o C1 aqui em cima, né? O que eu vou ter é C0 igual ao valor presente da minha dotação inicial, W0 mais P10 W1. Bom, as combinações, outras combinações possíveis, né, elas são representadas pelo segmento de reta que une esses dois pontos aqui, cuja representação, né, a representação gráfica dessa expressão aqui. Então está aqui a nossa restrição orçamentária. Agora, vejam que P01, tá certo? Nada mais é do que 1 mais a taxa de juros, né?
envolvida na troca, né, entre as data 0 e as data 1. Eu posso colocar a data 0 de qualquer maneira, tá? Então, ou simplesmente R, né, porque aqui eu não preciso, eu só tenho 2 períodos de tempo, então fica mais fácil colocar dessa maneira. Então a inclinação da minha linha de restrição orçamentária, que é P01, né, é menos 1 mais a taxa de juros. Ou seja, a tangente desse ângulo que eu marquei aqui é 1 mais a taxa de juros, né? Então essa é a linha de restrição orçamentária do nosso consumidor. Bom, esse consumidor aqui, ele vai querer, né, escolher a combinação, né, o plano de consumo, né, que tenha maior maior utilidade para ele, né? E a gente pode representar a escolha dele, né? Quando a gente tem um problema de otimização condicionado com apenas 2 variáveis, a gente pode representar a solução desse problema graficamente, né? Primeiro, a gente desenha, tá, o gráfico da restrição que está sendo imposta ao nosso consumidor, e a restrição é que ele tem que estar nesse segmento de reta que representa a sua restrição orçamentária, e depois a gente representa curvas de nível, né, da função objetivo do nosso consumidor. A função objetivo do nosso consumidor é a função de utilidade. E as curvas de nível da função de utilidade, né, são as chamadas curvas de indiferença. Então eu vou desenhar aqui um mapa de possíveis curvas de indiferença, né, para esse nosso consumidor. Fazer a mão livre, tá? Vai ficar meio tremido, mas esse trecho aqui em cima ficou horrível, né? Vou tentar de novo, mais uma vez. Se não conseguir, agora melhorou. Bom, né? Enfim, vou ter diversas curvas de indiferença e ele quer atingir a curva de indiferença mais alta que ainda tenha ponto em comum com a minha linha de restrição orçamentária, né? Isso usualmente é caracterizado por uma condição de tangência, né, num ponto como esse aqui, tá? E nessa condição de tangência eu tenho a característica que a inclinação da curva de indiferença é igual à inclinação da minha linha de restrição orçamentária, né? A inclinação da minha curva de indiferença é a taxa marginal de substituição, às vezes a gente coloca em módulo, tá? Ela vai ser igual, tá? O módulo da inclinação da minha linha de restrição orçamentária é o preço do bem zero, né? do bem zero em reais da data 1, né? Quantas unidades de consumo da data 1 são necessárias para adquirir uma unidade de consumo na data 0, né? Ou se vocês quiserem, 1 mais a taxa de juros, tá? Enfim, então aqui a gente visualiza, né, esse resultado aqui, tá? Vamos dar um exemplozinho só para ilustrar, né, que, enfim, eu vou pedir para vocês alguns exercícios, não diretamente aqui, mas achando o equilíbrio do mercado. A gente só está falando ainda da escolha de um consumidor, né? Então vamos pegar um exemplo bem simples, tá? Eu tenho só 2 datas, tá? Então eu tenho um período para a data 0 a data 1, tá? Eu tenho a função de utilidade do nosso consumidor é o... Aqui eu não vou colocar aí porque é só um consumidor, né? Então o de C0, C1 é uma função de utilidade bem simples, C0 vezes C1. É uma preferências Cobb-Douglas, né? E vamos supor que ele tem um W1 igual a 1, um W2 igual a 2, tá? E que o P 0,1 tá, seja igual a 1 também, tá? Eu quero tomar um real emprestado hoje, eu consigo pagar exatamente R$1 amanhã, né? Eu tenho taxa de juros igual a 0, tá? Só para a conta ficar fácil, né? Podia ser um número diferente, mas daí não vai dar redondo. Então é mais por isso que eu estou colocando dessa maneira, tá? Então, primeiro, vamos calcular as utilidades marginais, né? A utilidade marginal do bem 1 é a derivada dessa função em relação do bem 0, perdão, né? É igual, e aqui eu chamei de W1, é W0, e aqui, desculpem-me, e aqui, e aqui é W1. Agora sim, né?
Então eu vou ter a utilidade marginal, mas de qualquer maneira, de uma maneira geral, né, a utilidade marginal é derivada da função de utilidade em relação a C0, a utilidade marginal do bem zero, e nesse caso aqui vai ser igual a C1. Né? E da mesma maneira a utilidade marginal. A utilidade marginal do bem 1 é a derivada dessa função de utilidade em relação a C1, que é igual a C0. Né? Que significa que a minha taxa marginal de substituição em módulo, né, expressa em unidades do bem do consumo hoje por unidade do consumo na data 1 por unidade de consumo na data 0, né, vai ser a utilidade marginal do bem 0, que é C1, dividido pela utilidade marginal do bem 1, que é C0. Né? Então, as nossas condições de primeira ordem vão ser primeiro. Desculpe, né? Aqui eu poderia ter colocado. Deixa eu colocar da maneira mais geral as condições de primeira ordem, né? Mas eu sempre posso reduzir, nesse caso de dois bens, né, a uma condição de igualdade entre taxa marginal de substituição e os preços relativos. Mas como a gente tinha colocado, né, as condições de primeira ordem seria que eu vou ignorar a solução de Cantor também, né? Vou ignorar a possibilidade do consumo de algum bem ser igual a zero, porque nesse caso aqui a gente nunca tem solução de Cantor de qualquer maneira. Tá? Então a condição de primeira ordem, uma condição de primeira ordem seria a utilidade marginal do bem zero igual a lambda P00, que é igual a 1, né? Portanto, lambda vezes o preço do consumo em uma data em unidades de consumo dessa mesma data é sempre igual a 1, então isso aqui vai ser igual a lambda. A utilidade marginal do consumo na data 1 vai ser lambda P10. E a outra condição de primeira ordem, entendendo aqui as chaves, tá? Outra condição de primeira ordem é a igualdade, né, em valor presente, né, entre consumo, C0 mais P10 C1 é igual a W0 mais P10 W1. Tá? Bom, expressando essas condições em termos dos nossos dados específicos, né? A utilidade marginal do consumo na data 0 é C1, então C1 igual a lambda. A utilidade marginal do consumo na data 1 é C0, então C0 igual a lambda P10. Tá? E a utilidade marginal, e aqui a gente vai ter C0 mais P. Eu já vou substituir, né? Bom, P10, eu já vou colocar o preço também, né? P10 é 1 sobre P01, né? E P01 aqui no nosso exemplo a gente está supondo que seja igual a 1, né? Então a gente pode colocar aqui que isso daqui é exatamente igual a lambda só, né? Então a gente já matou no nosso problema, porque o que está sendo dito aqui é que o nosso consumidor vai consumir a mesma quantidade, vai querer consumir a mesma quantidade de consumo na data 0 e na data 1. Né? E a última equação, né, passa a ser C0 mais, novamente, P10 é igual ao inverso de P01, que é igual a 1, então vai ficar mais simplesmente C1, é igual a W0 mais o inverso de P10, que é o inverso de P01, que é igual a 1, por hipótese, né, vezes W1. Sim, e W0 era igual a 1. Deixa eu colocar aqui. W0 aqui é igual a 1, né? Mais W1, que é igual a 2.
3, né? Bom, não é difícil resolver, né? Esse sistema de 3 equações, 3 incógnitas, né? De fato, esse sistema aqui vai ter como solução C1 igual a C0 igual a lambda, que é igual a 1,5 ou 2/3. Tá? Então aqui só para dar uma ilustração rápida, né, de uma solução de um problema desse tipo aqui, né? De fato eu poderia, que eu ia começar a fazer, acabei não fazendo, eu poderia substituir essas condições de segunda ordem já resolvendo o meu problema para lambda, né? Já colocando aqui que a utilidade marginal do bem 0 sobre a utilidade marginal do bem 1 é igual a P01, tá? E a segunda equação, né? C0 mais P10 C1 é igual a W0 mais P10 não, P01 não, P10, perfeito, mais P10 W1, tá? Então, como vocês devem estar acostumados a resolver esse tipo de problema quando eu tenho só dois bens, né? Mas é a mesma coisa, né? Então, de fato, é fácil fazer a conta se a nossa função de utilidade for bem comportada, se a gente não tiver muitos bens, né? Enfim, tem um mecanismo para fazer isso e ele se aplica com uma certa facilidade. Notem que eu só falei aqui de condição de primeira ordem, né? Mas eu também poderia ter condições de segunda ordem, né? É possível, né? Poderia ser possível que um ponto, né, que atendesse a todas essas condições não fosse um ponto de máximo, né? Eu teria que checar outras condições, né? E vocês devem estar lembrados também de teoria micro 1, né, de microeconomia 1, que essas condições de segunda ordem, em última instância, elas se refletem, né, na convexidade das curvas de indiferença. Se ao redor da minha solução ótima a minha curva de indiferença for convexa, tá? Então a solução que atende a essas condições de primeira ordem também vão atender às condições de segunda ordem, o que indica que pelo menos naquela vizinhança essa é a melhor escolha que eu posso fazer. Eu estou na minha escolha ótima, né? Eu não quero me perder muito com a tecnicidade matemática, né, da solução desse problema, mas simplesmente só ilustrar, né, que a gente consegue traduzir um problema de escolha intertemporal, tá, num contexto, colocando de outra maneira, num contexto em que não há risco, né, de uma escolha sem risco, né, a gente consegue traduzir um problema de alocação intertemporal do consumo, com o qual os consumidores se defrontam, em um problema clássico de teoria microeconômica, né? Basta dizer que o consumo no futuro é um bem diferente de consumo no presente, né? E as pessoas têm que alocar o seu consumo, as suas dotações iniciais, né? Escolher o ponto na sua dotação inicial para fazer com que, né, as suas utilidades sejam máximas. E na solução geral, tá? Quando eu tenho consumo positivo de dois bens, eu vou ter a igualdade entre a taxa marginal de substituição entre esses dois bens e o preço relativo entre esses dois bens. Uma solução que vocês já devem estar bastante acostumados da teoria microeconômica. Bom, para variar um pouco, eu acho que a aula rendeu um pouco menos do que eu estava pensando, não por culpa de vocês, né, que vocês não falaram nada, fui eu que resolvi falar um bocado aqui. Mas então a gente vai completar, tá, o restante dessa aula na próxima aula. Então eu vou encerrar a aula por aqui.